Eu adoro fazer isso. Boa. Tudo bem, pessoal? Vocês são os heróis da resistência que sobreviveram ao almoço e mais algumas palestras para chegar a essa apresentação. Essa é a nossa quarta talk aqui da Capra. Eu sou o Sna. Glória a Deus. Quem já assistiu a minha palestra passada, eu sou formado em comunicação social, sou publicitário, e as pessoas geralmente se surpreendem com isso quando a gente fala que trabalha com dados, elas acham que tem que ter uma carreira linear. A minha é meio que uma prova de que isso não é verdade, a Piva também. Só o Yuri que vem realmente de exatas. Não, o Yuri não vem de exatas, ele está mentindo para a gente. Mas a gente trabalha na Capra, uma das coisas que a gente faz principalmente é ajudar empresas a tomar melhores decisões baseadas em dados. E aí, essa palestra de hoje é... Boa. Um ponto importante sobre por que é importante a gente trazer o uso de dados nessa tomada de decisão é desse cara, William Edwards Deming. Ele é um dos pais da era de dados de uma maneira geral, o pai do gerenciamento. E ele tem essa frase que sem dados você é só uma pessoa com opinião. Basicamente, se você está gerenciando alguma coisa e não está medindo, você não está gerenciando. Essa é a mensagem que o Deming geralmente passa nos livros deles, nos conteúdos. Então, Campus Party, a gente tem um problema. E qual que é o problema? A gente não toma decisão baseada em dados. As empresas, de uma maneira geral, não tomam esse tipo de decisões baseadas em dados. E isso é um problema. E para investigar a causa raiz de por que isso acontece, eu trouxe uma ferramenta que é os 5 porquês. Essa é uma ferramenta que é muito usada na indústria para chegar na causa raiz de qualquer problema. Basicamente, geralmente as pessoas têm uma ideia de que o problema inicial é o problema que elas precisam resolver. Então, precisamos vender mais. Mas, na verdade, por que precisa vender mais? A gente está vendendo menos, o nosso concorrente está vendendo mais. E aí, à medida que você vai investigando, com 5 porquês, você chega em 5 graus de por que aquilo, o que realmente é o problema. Essa é a ideia dos 5 porquês. Só que eu tenho que fazer um disclaimer. Isso aqui não vai ser sobre a ferramenta dos 5 porquês de verdade, porque a ferramenta dos 5 porquês é uma investigação causal, então é meio que isso é um problema por causa disso, que é um problema por causa daquilo, e geralmente a gente está falando de uma ferramenta da indústria, então são coisas realmente muito interligadas. Aqui é só uma licença narrativa, poética, digamos assim, para a gente conduzir essa narrativa. Elas não têm uma causalidade. Eu falei isso tudo só para o senhor Toyoda não ficar com raiva de mim, ele que criou isso. Ele era o engenheiro da Toyota, ele criou essa ferramenta para melhorar os processos da Toyota. Então, vamos lá. A gente tem dificuldades em tomar decisões baseadas em dados. Por que isso acontece? Porque não estamos acostumados com o cenário atual. E que cenário atual é esse? Basicamente, a gente está falando sobre o cenário atual, que é esse. Esse é o cenário atual. A gente está num cenário onde tudo está em todo lugar, ao mesmo tempo. Isso aqui foi um exemplo de duas aulas que estavam acontecendo no Instituto Capra, uma aula ao vivo e uma aula sendo gravada, e as pessoas estavam presencialmente. No slide anterior tinha um estudante que estava na aula, e como a aula era híbrida, ele também estava no chat para não perder as discussões que estavam acontecendo no chat. E isso gera uma explosão de dados aqui. Basicamente, a gente está falando nessa evolução, um número de anos que demorou para cada produto desse atingir 50 milhões de usuários. O avião demorou 68 anos, o Pokémon GO demorou 19 dias. Mas mais do que isso, a gente está falando de, para atingir 100 milhões de usuários mensais, o ChatGPT demorou 2 meses.
enquanto que o Google Translate, por exemplo, demorou 78 meses para atingir 100 milhões de usuários mensais, que é o usuário recorrente. Não é como quem assistiu a palestra do Internet viu que ele falou que o Threads ele meio que roubou no jogo, que na hora que você logava ele falava, você quer uma conta no Threads? Aí você, sim, temos 5 bilhões de usuários. Tipo, calma. Aqui a gente está falando de 100 milhões de usuários mensais. E aí a gente tem esse cenário de smart everywhere. Smartphone, smartwatch. A gente tem essa abundância de opções. Antes era café sim ou não, com açúcar, com leite. Agora a gente tem essa tabela com os tamanhos, os sabores, os extras. Tipo, as coisas foram ficando muito mais complexas. A gente está falando de tudo, basicamente. Até tomar um café já não é mais uma atividade simples. E isso gera uma explosão de dados absurda, assim. Então a estatista que faz essa medição, essa predição também, ela estima que em 2035 a gente vai ter 2 terabytes, 2 zettabytes de dados, assim, é uma coisa absurda essa explosão de dados que vem acontecendo nos últimos dias. E, claro, a gente tem tecnologia para capturar, tratar, processar, armazenar, analisar, tudo isso. E eu duvido que alguém aprenda aqui todas essas tecnologias e se torne mestre de todas elas, com a velocidade que elas são necessárias e à medida que daqui a pouco elas não são nem mais relevantes, assim. Há um tempo ninguém falava em Python, de repente Python se tornou a principal linguagem, agora a gente já está falando de AI. Tipo, não é sobre a tecnologia, definitivamente não é sobre a tecnologia. A gente não está acostumado com esse volume de dados e as opções para tudo isso no nosso dia a dia. Na Capra, e a gente usa um termo que é meio de mercado, assim, que é o infoxication, que é exatamente, quem assistiu outras palestras nossas já tem visto, o excesso de dados, ele não ajuda a tomar uma informação, ele mais atrapalha, ele complica, ele torna mais confuso. Então, muito cuidado. E por que a gente está nesse cenário atual de excesso de dados e infoxication? Porque a gente não está acostumado com esse cenário, porque a gente não teve tempo para processar tudo isso. A gente foi do deserto dos dados ao dilúvio dos dados em muito pouco tempo. Então, antes a gente tinha a lógica de que a informação é o grande petróleo, é ouro, é o que vai mudar. Só que agora a gente tem dificuldade para processar essas informações, para selecionar, para dizer o que é relevante. E isso aconteceu de uma maneira muito simples. A gente foi do deserto ao dilúvio, porque a gente veio dessa revolução cognitiva aqui, passando pela revolução agrícola e chegando finalmente na revolução científica. A revolução científica, que é quando a gente começa a investigar com processos científicos, a gente está falando de 500 anos. E antes disso, a gente ocupou a Terra catando e coletando coisas, fazendo... E aí, basicamente, a gente tem essa linha evolutiva, assim. A gente vem lá do início e a gente chega aqui e tem a revolução científica. Nessa revolução aqui, eu gosto muito... Eu não sei se vocês já leram o livro do Yuval Harari, o Homo Sapiens. Ele fala que... Ele tem um trecho muito interessante que, assim, a gente sempre tem a perspectiva de que a gente... criou a agricultura, né? Só que se a gente parar para pensar que o trigo ele é o ser vivo mais bem, como que eu vou dizer? Ele é o mais cultivado, ele é o mais bem sucedido espécie de ser vivo que existe, porque ele basicamente domesticou o ser humano. A gente tem que preparar o campo, tirar ervas daninhas, tirar a terra, tem que regar, tem que mudar do lado, não pode deixar ele crescer sozinho, tem que cuidar dos insetos, tem que cuidar das pragas. Então, ele que domesticou o humano, não o contrário. A gente não domesticou a agricultura. Isso é muito engraçado, é só uma digressão que eu gosto de fazer. E aí, quando a gente vem na linha de evolução, basicamente a gente tem essa quantidade de anos entre a prensa tipográfica, a máquina de escrever, o primeiro computador de Turing, o computador portátil, o smartphone e o chat GPT. E aí, basicamente, eu fiz o cálculo para vocês, a gente está falando de 275 anos de diferença, 229, 38, 26, 15...
Alguém duvida que em 7 anos a gente vai ter alguma grande revolução que vai mudar tudo como o ChatGPT e as inteligências artificiais? Quem duvida que isso vai acontecer? Tadã! Basicamente, a gente está seguindo exatamente essa curva exponencial. A gente vem de um grande espaço de tempo entre as tecnologias, que são realmente revolucionárias, que mudam o jogo, e a gente vai cada vez mais se aproximando. Falando um pouco sobre por que isso acontece na lógica exponencial, é que a gente usa a plataforma, a última plataforma para a próxima revolução. Então, a revolução do ChatGPT, ela meio que só é possível por causa do smartphone, e a próxima revolução, muito provavelmente, só vai ser possível por causa das inteligências artificiais, como o ChatGPT. Então, aguardem cartas, como disse a menininha, como disse a Fernanda aqui do Correio. Basicamente, o que a gente está falando em nível de entendimento sobre o quão diferente é isso aqui? A prensa tipográfica, ela demorou, para imprimir 180 cópias, eles demoraram 5 anos. Hoje, eu consigo fazer infinitas versões da Bíblia, que foi a prensa tipográfica que imprimiu 180 cópias da Bíblia, de Gutenberg lá. A gente está falando de infinitas cópias e versões de, por exemplo, aqui eu falei, escreva o Êxodo com estilo de escrita do Hemingway. E aí ele reescreveu o Êxodo como o Hemingway. E você poderia fazer qualquer versão usando o ChatGPT em 5 segundos. E a gente está falando de uma capacidade não só de criar o conteúdo, mas de processar e eventualmente até imprimir esse conteúdo. Exato. O ChatGPT é muito mão na roda, mas lembrem que ele é uma tecnologia, e tecnologias não são ferramentas, não são os definitivos. Então não deu tempo para a nossa biologia se adaptar a esse volume e a velocidade de informações que a gente lida hoje. Por que isso aconteceu? Não é por acaso. Esse é o ponto. A gente foi guiado pelos líderes da indústria. E o que isso quer dizer? Guiados pelos líderes da indústria. Basicamente, existe uma narrativa da indústria de tecnologia que ela é muito simples. É assim, primeiro você precisa dos dados e aí você precisa começar a capturar os dados. Quando você tiver os dados, você precisa armazenar os dados. E aí você vai armazenar os dados. Quando você estiver armazenando, você precisa processar os dados. Quando você processar os dados, você vai analisar e você vai chegar em insights que vão resolver os problemas da sua empresa. Aí você fez tudo isso e não chegou a lugar nenhum. Então, a indústria pegou e falou, o problema é que você tem pouco dado. Você vai precisar de Big Data e não mais só de dados. Aí, beleza, você contrata lá, você precisa de uma tecnologia de nuvem para armazenar todos esses dados. Aí você precisa de um time. Você não conseguia fazer isso porque você não tinha os engenheiros de dados para processar todos os dados do jeito certo. Você contrata um engenheiro de dados e aí ele fala, beleza, mas você também precisa das pessoas para analisar esses dados e gerar os algoritmos corretos. Você contrata e não chega em lugar nenhum, porque as pessoas estão esperando bruxaria. E a bruxaria é isso aqui, ó. Eu quero uma resposta. Eu quero colocar os dados lá e eles vão me dizer o que eu preciso fazer. Beleza, mas se você não sabe qual a pergunta que você está fazendo e que problema de negócio você vai resolver, a gente vai ter o velho 42. O que é que você faz com essa resposta? Cheguei aqui, processei. 42. O que é que você faz? Qual a atitude que você toma? Qual o próximo passo? Então, é sobre isso, saber o que você está fazendo, como que esse dado vai resolver o problema. Não é sobre o dado, não é sobre a tecnologia, não é sobre uma precisão de 90% da tecnologia, do algoritmo. Esse racional ele faz muito sentido. E por que ele foi criado pela indústria, de uma maneira geral? Porque ele gera custo. Imagina se o Google ou a Amazon chegasse para você e falasse, não, eu não quero seu dado não, você não sabe qual é o problema que você vai resolver, não quero não. Ele não ia ter chegado a ser uma grande empresa e ter um custo de armazenagem gigante aqui. Por quê?
porque o valor que é gerado pelo dado, ele não está no volume de dados, e sim no conhecimento que ele gera. É tipo, essa é a escala. O que a gente está realmente querendo chegar é aqui, na sabedoria, é no conhecimento de negócio, é no problema que ela resolve, não aqui. Não é sobre ter muito mais dados, isso não vai resolver o problema de ninguém. Quer dizer, algumas empresas de tecnologia vão ficar cada vez mais ricas, se você parar para pensar. E se vocês não fizerem esses questionamentos, elas realmente vão ficar cada vez mais ricas. Então, definitivamente, o modelo predominante e dominante no mercado não é otimizado para um processo de tomada de decisão. Por que isso acontece? Porque para tomar decisões, principalmente com dados, tem que ter habilidade. É igual dançar creu, tem que ter habilidade, tem que ter disposição. E aqui a gente está falando de muitas habilidades. E aqui a gente, eu não sei se vocês viram nas palestras passadas, aqui a gente tem esse mapa que vocês conseguem colocar as habilidades de vocês e o nível de proficiência que vocês têm em cada uma delas. Basicamente, a gente está falando de 206 habilidades, quebradas tipo, em 4 eixos ali, 4 linhas do metrô. Então, é cultura, tecnologia, ciência e negócios. E, de novo, assim como ter mais dados não vai gerar mais conhecimento, ter mais habilidades não é o mais importante também. O importante é ter as habilidades que fazem sentido para o que você precisa fazer. Não é sobre ser um acumulador de skills, assim como não é sobre ser um acumulador de habilidade, de ferramentas, nem um acumulador de dados, não é isso. Tem que ser na medida certa. O excesso de dados, de habilidades, de tecnologia só gera confusão, ele não gera clareza, que é o que a gente está buscando. Tá. Então, quais habilidades a gente deve priorizar? A primeira é falar depende. Toda pessoa de dados tem que saber, se não disser exatamente depende, ela tem que dizer algo semelhante. Por quê? Porque as coisas, assim como a Piva trouxe na palestra passada, você tem a média. E aí, dependendo de qual o objetivo daquela campanha, aquilo pode ser um bom ou uma má performance. Porque depende do contexto, depende do contexto de negócio e dos objetivos. E aí, quando a gente pensa assim, tá, então quais habilidades a gente deve aprender? Eu gosto do Paulo Freire, que ele fala sobre os princípios de educação, e quando ele traz isso, é principalmente sobre aprender uma nova linguagem, que é o que a gente está falando aqui, que é uma linguagem de dados. Então, na linguagem natural, quando a gente aprende, a gente está falando principalmente de 2 elementos, que são as aquisições de habilidades técnicas. Então, literalmente enxergar as letras, saber como que elas falam, entender a gramática, o conceito, a formação de frases, por exemplo, e a emancipação que ela é proporcionada através desse aprendizado. Pensando num exemplo mais prático, a gente está falando de se uma criança ela está tipo num contexto onde ela está no Rio Grande do Sul, ela está na festa da uva, ela está com o avô dela, e aí você fala, vovô viu a uva. Ela entende todo o contexto de tudo que a gente está falando. Ao passo que imagine que uma outra criança, que não está no Rio Grande do Sul, não tem esse mesmo contexto, ela tem esse outro contexto aqui. Ela está numa tribo, o conceito de avô dela não é exatamente o mesmo e provavelmente ela nunca viu uma uva. Você falar, vovô viu a uva para essa criança, vai fazer o mesmo sentido de vovô viu a uva nesse outro contexto. Então, é por isso que o contexto ele é importante tanto como um facilitador de aprendizado quanto um motivador. Então, se a gente pegar o que o Paulo Freire está dizendo o que é ser proficiente em ler ou em se comunicar, por exemplo, é conseguir ler, entender, reproduzir, traduzir, interagir e resolver problemas. É isso que faz, que dá sentido às coisas que você aprende. É a capacidade de usar aquilo para resolver problemas e tomar decisões. Que não é diferente
do que a gente tem em Data Literacy. Isso aqui é um conceito da Business Harvard Review, em um artigo que eles publicaram. É sobre ler o dado, trabalhar com dado, analisar dado e saber argumentar com dados. Paulinho Freire ia dizer, tá, mas cadê a resolução de problema nesse negócio? E aí a gente volta para o Deming lá e fala, não, esse papo tá muito bicho grilo, cadê os dados? E quando a gente pensa em tudo isso, por que é importante? A gente tem as top 10 habilidades relacionadas ali pelo Fórum Econômico Mundial, em uma entrevista com os principais líderes de empresas do mundo, e eles listam as principais habilidades até 2025. Se você observar das 10 principais aqui, 5 estão relacionadas com resolução de problemas, e a principal é sobre dados ali, que é o pensamento analítico. Então, esse é um bom motivo para pensar e conseguir trabalhar com dados. A gente tem, então, duas habilidades que poderiam ser umas habilidades macro ali para servir. A gente tem a Data Literacy e Problem Thinking, que é pensar em problema não a partir do ponto de vista da resposta sobre o problema, mas como pensar sobre o problema. E isso, o que isso quer dizer? Que a gente sabe pouco sobre sobre resolução de problemas e tomada de decisão de uma maneira geral. Ou seja, de acordo com a economia tradicional, os indivíduos eles analisam racionalmente a relação custo-benefício das opções para decidir. Isso é o que a teoria econômica nos diz. Só que a verdade é que sabe de nada, inocente. Basicamente, quando a gente tem esse cara, que é o Daniel Kahneman, eu não sei se vocês já ouviram falar dele, ele é psicólogo, professor universitário, pesquisador, prêmio Nobel de Economia, mesmo sendo psicólogo. Basicamente, ele criou essa nova área da psicologia que chama economia comportamental. Basicamente, qual a diferença entre a teoria tradicional e a comportamental? Vamos usar um exemplo bem simples que eu acho que vai ficar mais claro. Na economia tradicional, vamos dizer que você quer uma água. As características da água, de acordo com a lógica tradicional, é insípida, inodora, transparente, o benefício é matar a sede, o custo é o menor possível. É disso que a gente está falando. Por que as pessoas, então, compram uma água da Voz? Porque ela é a mais pura do mundo. Ela é captada no aquífero, longe de qualquer forma de poluição. Em plena natureza selvagem do sul da Noruega, num deserto gelado. Blá, 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 no máximo 22 gramas de sódio dissolvível. Além de tudo, ele tem um design premiado. O objetivo é matar a sede, mas é também mostrar estilo, conhecimento. E eu poderia botar mais um monte de reticências aqui. E ela custa a partir de R$25. Se você olhar, não faz nenhum sentido com a economia tradicional você comprar essa água. Mas por que as pessoas compram essa água? Porque a economia comportamental, ela parte do princípio que é uma observação. Ela observa o comportamento humano e ela tenta explicar. O que isso quer dizer? 90% das decisões que a gente toma, elas são instintivas e emocionais. A gente acha que tudo que a gente está pensando é primeiro uma análise, uma reflexão, e aí a gente toma a decisão. O que o Kahneman traz é que primeiro você toma a decisão, depois você acha o argumento que embasa a decisão. E aí tem um dos vieses principais, que é o viés de confirmação. Você só olha a informação buscando algo que reforce o seu ponto de vista, por exemplo. Isso aqui eu não estou dizendo que tem que ser assim ou que deve ser assim. É o jeito que ele estudou e ganhou o prêmio Nobel, meio que é uma das descobertas dele, assim, sobre os sistemas. Então, é muito mais sobre você entender como são feitas as tomadas de decisões e tentar prevenir, tentar esclarecer para as pessoas e por aí vai. E aí, no meio entre Data Literacy e Problem Thinking, a gente tem o Data Decision Making, que é exatamente tomar decisões
baseada com dados. E para isso a gente precisa de literacidade aqui, de saber a alfabetização com dados e de ter esse racional de problemas, de como que as pessoas formulam os problemas e tomam as decisões. Só que tem um último problema, que esse sim é a causa raiz, que é, existe um limite entre o que se pode aprender de forma teórica e conceitual e o que precisa ser aprendido na prática. Por que isso? Porque estudar dados sem praticar e achar que vai acabar aprendendo é como aprender um idioma achando, só pela gramática, só assistindo, só vendo dicionário, só pegando a parte teórica. Se você não praticar, você não vai aprender. E nada melhor para começar a aprender a usar dados do que tomar decisões que vocês entendam o contexto. Acho que um dos principais erros é as pessoas nunca tomam decisões baseadas em dados para nada, e elas acham que quando elas tiverem uma planilha, um Excel, um dado ali da empresa, elas literalmente vão abandonar o mindset antigo e começar a usar só o dado para tomar a decisão. Então, pensem no dia a dia de vocês, relógios, smartphones. Se você treina, o que você está medindo de verdade? Se você não toma nenhuma decisão, você deveria começar a pensar, tipo, é a quantidade de passos no dia que você gostaria de dar, a frequência cardíaca que você não gostaria que caísse para que você pudesse melhorar a performance do seu treino. Então, se você começa a usar dados em informações que você tem o contexto e o controle, é muito mais fácil de você fazer com que isso se torne uma prática no dia a dia. E aí, na empresa, quando você for tomar uma decisão de negócio também. Não o contrário, não achar que, não, mas na minha vida eu não tenho nenhum dado, eu só vou, só nas empresas, só na empresa que eu tenho que tomar uma decisão de negócio usando dados. É muito mais difícil. E por que isso acontece? Porque é Data Decision Making e não Data Decision Thinking. Vocês precisam começar a tomar decisões baseadas em dados. Se você não tomou nenhuma decisão baseada em dados hoje, pense o que você poderia fazer. A gente tem o Pedro na Capra e ele tinha uma dúvida. Será que vale a pena ligar o ar-condicionado? Será que eu durmo melhor quando eu estou com ar-condicionado ou eu só estou gastando energia? E ele começou a mensurar o sono, a qualidade de sono. E ele viu que quando ele ligava o ar-condicionado, ele tinha um sono mais estável e acordava mais restaurado. Então, tá aí, uma decisão tomada em dados. Não precisou de um dashboard, não precisou de uma planilha, não precisou de 50 pessoas, uma apresentação de 12 slides no PowerPoint. E ele conseguiu chegar numa decisão baseada em dados. É disso que a gente está falando. Tomar decisões baseadas em dados é algo que se aprende na prática. Essa é meio que a mensagem dessa talk. E se vocês quiserem aprender um pouco mais sobre isso, lembram que a gente falou sobre construir repertório sobre uso de dados. Amanhã a gente vai ter às 11h40 a palestra do Yuri, Poker, o jogo da tomada de decisões. Essa é a nossas agendas ainda. A gente também tem o workshop amanhã, às 10h30, Data vs Zombies. Aí tem a palestra do Yuri. E no sábado a gente tem a palestra da Piva de unicórnios, às 17h20, encerrando a participação da Capra na Campus Party. E não é só isso. Quem gostou do nosso estilo de fazer as coisas, de uso de dados, das nossas reflexões e quiser trabalhar com a gente está com vagas. Cientista de dados, pesquisador em dados, designer gráfico e comunicação. Se você não faz nada disso, mas conhece alguém que pode se interessar, manda para a gente, ou aqui no e-mail, work@capralab. Agora sim. É isso. Dúvidas, perguntas, informações complementares, qualquer coisa, podem vir até mim.